Olá, oitavo ano. Vamos para a nossa aula dessa semana. É o relevo hidrografia da América, dando continuidade à, à América, né, que nós estamos estudando o continente americano. Então, o relevo americano ele é muito diversificado, porque devido à sua extensão territorial, o continente americano ele é muito grande. Então, a gente vai ter um relevo bem diversificado. A gente vai ter cordilheiras, a gente vai ter relevo montanhoso, a gente vai ter planícies, planaltos, depressões, certo? E a gente vai dividir esse relevo americano em costa oeste e costa leste para ficar melhor de estudar. Costa oeste é a parte esquerda, costa leste é a parte direita, tá? Então, a gente vai ter cordilheiras que começam na América do Norte e descem para a América do Sul, recebendo nomes diversificados durante todo o período. Então, na América do Norte se chama Montanhas Rochosas, na América Central, Serra Madre, na América do Sul, Cordilheira dos Andes. Na costa oeste, a gente vai ter formações montanhosas jovens, a gente vai ter uma atividade sísmica causada por essas formações, né? Na costa leste, a gente já vai ter um relevo mais antigo, ocupado pelos europeus, certo? Que foi por onde os europeus chegaram e exploraram as Américas. Há planícies e depressões no centro, tá? Vamos ver o próximo mapa. Esse mapa tá um pouquinho distorcido, não consegui achar um melhor para vocês. Mas essa parte laranja escura são as cordilheiras, o relevo mais alto da América. A parte verde são as florestas, né? A parte amarela são, digamos, os estepes, as pradarias, as áreas desérticas, semiáridas, tá? Nesse daqui dá para ver um pouco melhor. Então, você vê na América do Norte montanhas rochosas, planícies, tá? Na América Central, a Serra Madre. Na América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Aí tem a planície amazônica, né? Temos a planície Platina, temos o Planalto, temos a Patagônia. Então, só para a gente lembrar, nesse relevo do oeste, que é a parte esquerda, tá, pessoal? Esse relevo ele é mais recente, ele não é um relevo tão antigo como o relevo da parte leste, tá? Tem cadeias montanhosas de 40 mil quilômetros. Essas cadeias recebem nomes diferentes, como eu já disse, montanhas rochosas, Serra Madre, Cordilheira dos Andes. O ponto culminante da América é a Cordilheira dos Andes, né? O ponto mais alto da América é a Cordilheira dos Andes, que é o Aconcagua, que está entre a Argentina e o Chile, com quase 7 mil metros, 6.959 metros de altura. Essa região montanhosa é uma área de encontro de placas tectônicas. Então, próximo a essa região montanhosa, a gente vai ter atividade sísmica e vulcânica. A gente vai ter vai ter vários terremotos, vai ter atividades vulcânicas com frequência nessa área por causa dessas montanhas, dessa área montanhosa e de encontro das placas tectônicas. Mas isso é na costa oeste, tá certo? Onde tem essas montanhas. Na costa leste a gente não tem essas atividades vulcânicas, na costa leste não tem atividade sísmica, é só na costa oeste por causa do encontro de placas tectônicas e por causa dessa formação de montanhas, tá bom? Vamos falar um pouquinho do relevo central. Aqui a gente vê o ponto onde tem mais atividade sísmica e vulcânica, esses pontinhos vermelhos. É o encontro das placas tectônicas. Então, a costa oeste, tá vendo? Costa oeste é onde tem mais, são os vulcões e as atividades sísmicas. A América Central tem muitos terremotos, né? Encontro de placas tectônicas. Aqui na América Central, o relevo dessa parte é um relevo onde tem planícies, depressões, tá certo? Ele não é caracterizado muito por... Ele não tem montanhas. É um relevo mais característico simples, tá? Há uma grande produção de agropecuária nessas áreas centrais da América. Há uma grande produção agropecuária por causa das planícies, né?
Deixa eu voltar aqui. Já na costa leste, que é o lado direito, a gente vai ter planaltos antigos, a gente vai ter uma grande concentração populacional, vai ser a área em que foi explorada pelos europeus, vai ter uma grande concentração de planícies litorâneas, né? Eu já falei. Então, é uma região menos montanhosa, tá? Aí a gente chega na hidrografia do continente americano. O continente americano ele é rico em hidrografia. São muitos rios, muitas bacias hidrográficas. E para estudar e ficar mais fácil, ele é dividido em vertentes, que são os cursos dos rios. Então a gente vai ter, de acordo com os cursos dos rios na América, vertente do Ártico, que são os rios que vêm do Ártico, a vertente do Pacífico, que são os rios que desaguam no Pacífico, vertente do Golfo do México, que são os rios que desaguam no Golfo do México, e a vertente do Atlântico, que são os rios que desaguam no Atlântico, tá certo? Então, as bacias hidrográficas da América são muitas, tá? Muitos rios da América nascem em áreas montanhosas, desaguam no Oceano Atlântico. Mas a gente tem muitas bacias. As bacias do Ártico, elas ficam os rios congelados quase o ano inteiro, né? Por causa da sua proximidade com o Polo Norte, com o Ártico. No Golfo do México, encontra-se a maior bacia hidrográfica da América do Norte. No Pacífico, as bacias agrupam rios que nascem da montanha do oeste e são rios curtos, corredeiras. E no Atlântico, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui são as bacias hidrográficas. Então, vamos falar sobre a vertente do Ártico, né? São os rios que nascem do centro-norte do Canadá e vão para o Oceano Glacial Ártico. Não são muitos rios, é um clima frio e polar. O principal rio da vertente do Ártico é o rio Mackenzie, tá? Ele é navegável por 5 meses no ano, mais ou menos, e ele é um ponto turístico da região, tá? Ele tem um potencial hidrelétrico, mas ele passa grande parte do ano congelado. Aí vamos para a vertente do Atlântico. A vertente do Atlântico, aí do lado direito embaixo, a vertente do Atlântico é dividida em Atlântico Norte e Atlântico Sul. A vertente do Atlântico Norte vai ter o Rio São Lourenço como principal rio, né? E ele vai ter Estados Unidos e Canadá, as áreas mais industrializadas e populosas. Então, o Rio São Lourenço ele é de extrema importância para a vertente do Atlântico Norte, porque ele passa nas áreas mais populosas e industrializadas dos Estados Unidos e do Canadá. É um rio navegável, por onde passam canais para levar os produtos industrializados, é por onde chegam importações e exportações. Ele possibilita o comércio entre as cidades, por onde escoam produtos agrícolas, certo? Então, Estados Unidos e Canadá usam o Rio Lourenço para formação, como centro de comércio, certo? E ele também liga o Oceano Atlântico aos grandes lagos, né? Na vertente do Atlântico Sul, nós vamos ter a bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia do mundo, do Rio Amazonas. Nós temos mais de 1.000 afluentes dentro do Rio Amazonas. Temos rios que nascem na Cordilheira dos Andes e desaguam no Oceano Atlântico, drenam águas da floresta amazônica e irrigam várias áreas. Nós temos no Atlântico Sul também a bacia do Rio São Francisco, que ela é muito importante para o Nordeste brasileiro, aqui para onde a gente vive, tá abastecendo várias áreas. Também a bacia do São Francisco é a área de formação de hidrelétricas para gerar energia hidrelétrica para a região. E a bacia Platina do Rio do Prata, que está entre uma das maiores do mundo também. Ela é um rio volumoso, como o Rio Paraná, Paraguai, Uruguai, e é muito importante para a navegação.
Nós temos a vertente do Golfo do México, né? E o rio mais importante é o rio Mississippi. Por que esse rio é importante para o Golfo do México? Ele é importante para a economia dos Estados Unidos, porque ele faz parte dos rios Missouri, Ohio e Arkansas, que são os influentes. Então, o rio Mississippi foi fundamental na formação do território dos Estados Unidos, tá? Ele foi usado pelos ingleses para deslocar-se dentro do território. E ele é considerado a terceira maior bacia hidrográfica do mundo, superada apenas pelo rio Amazonas e pela bacia do Rio Congo, na África. O rio Mississippi ele é composto por planícies e, devido à quantidade de chuvas, acontecem enchentes, tá? Acarretando prejuízo para as cidades próximas. Ele é um rio enorme, o rio Mississippi, muito importante para os Estados Unidos. Na vertente do Pacífico, a gente vai ter rios localizados na América do Norte, como em Yukon, no Alasca, e o Rio Colorado e o Columbia. O Rio Colorado é aquele que forma o Grand Canyon nos Estados Unidos, tá? Que esculpiu o Grand Canyon. E tem rios de pequenas extensão também que formam hidrelétricas. E para finalizar, a gente vai lembrar do aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele tá na bacia, na vertente do Atlântico Sul, e ele é o maior aquífero do mundo, um dos maiores mananciais de água doce subterrânea do mundo. Tá no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Ele é uma fonte de água doce subterrânea muito grande, e ele tem um papel muito importante para a retirada de água potável, tem que ser preservado. Em muitos momentos ele está sendo poluído por causa do chorume e água de lixo que está entrando nele, também pela retirada excessiva de água, mas ele é o maior aquífero do mundo, água doce subterrânea. Beijos, pessoal. Até amanhã.